Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Deus está presente aqui, falando já conosco, operando em nossos corações. E Deus tem uma palavra preparada no nosso coração. Que bom que temos bastante visitantes aqui hoje. Que Deus venha abençoar ricamente vocês. E eu penso assim, ninguém está na casa do Senhor à toa. Se você veio aqui hoje é porque no céu foi marcado um encontro entre Deus e você para atuar na tua vida, para falar alguma coisa com você. Amém? E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias. André e André, daqui a pouco eu vou fazer a oração, nós já apresentaremos essas vidas. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, aliás, capítulo 2, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Vamos começar no 20. A mensagem de hoje ela tem um tema e esse tema vem ecoando no meu coração já faz alguns dias, que é: nós estamos em obras. Isso significa que nós estamos em construção. Isso significa que nós somos construção, edifícios do Senhor. Amém? E nós vamos discorrer bastante sobre esse assunto nessa noite. Vou ter uma apresentaçãozinha aí para facilitar para os irmãos entender. Com a ajuda da Maria, das irmãs ali da mídia, nós vamos desenrolando a mensagem. Mas o mais importante é que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Amém? A palavra diz em Efésios 2, 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Versículo 21. No qual todo o edifício, toda a construção, toda a obra, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor. Versículo 22 diz: no qual também vós, juntamente, sois construídos, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Ou seja, nós estamos em obras. E há um projeto de Deus, um projeto imparável de Deus em nós, em andamento, uma construção em andamento. Quem crê nisso, diga amém. Abra sua Bíblia agora em Filipenses 1:6. Você vai ter que abrir sua Bíblia hoje, porque os irmãos estão acostumados com o telão, e no telão só vai ficar aquilo ali. Amém? Então, Filipenses 1:6. Diz assim a palavra do Senhor: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, que aquele que em vós começou a construção, que aquele que em vós começou a edificação, palavras minhas, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então diga para si mesmo: eu estou em obras. Eu estou em construção. Olhe para o irmão que está do seu lado aí. Se você quiser, fique à vontade e diga para ele: você está em obras. Você está em construção. Olhe para esse irmão que está do seu lado aí. Não precisa falar nada, mas essa construção que está do teu lado aí, está bonita ou está feia? Seja sincero consigo mesmo, não fala nada. Não precisa expressar a sua opinião publicamente.
Nós todos somos feitura de Deus, né? Mas só que tem um detalhe. Ainda não está bonito como deveria, porque ainda está em construção. Correto? É bem provável que tem umas obras aí do teu lado que está bem feinho, não precisa falar. Outras estão um pouquinho mais acabadinhas. Mas calma, estamos em construção, estamos em obras. O projeto ainda está em andamento. Irmão, todos nós passamos pelas ruas da cidade e nós nos deparamos com algumas obras em construção. Às vezes nós vemos uma plaquinha lá para a gente não passar por ali porque está em construção, está em obras. Às vezes nós vemos em edifícios, em casas construídas, estão sendo construídas ali o cartaz, o folder da construtora que está realizando a obra e está ali escrito bem bonito, né? Aqui nasce um sonho, aqui será construída mais um edifício da construtora tal, correto? Nós vemos isso todo dia. E com essa mensagem, nessa noite, eu gostaria, através desse ecoar, que você se lembrasse sempre desta frase: nós estamos em obras. Nós estamos em construção. Isso vai nos levar a diversos raciocínios que nós vamos desenrolar no decorrer dessa mensagem. Eu gostaria que a Maria colocasse o próximo passo, que vai dizer o seguinte: desculpe o transtorno, estamos em obras. Essa obra é sob a direção do Espírito Santo. Toda obra ela faz barulho, ela faz poeira, ela faz uma bagunça, não é verdade? Aliás, temos algum arquiteto aqui na igreja? Se tiver, levanta a mão. O Júnior tem experiência, né? Porque ele tem que fazer os projetos ali de climatização, né? Temos algum engenheiro aqui? Pedreiro? Deus abençoe. Aí está o braço daqueles que constroem as casas e edifícios aí. Pintor, né? Nosso irmão ali é pintor. Encanador, temos algum aqui? Ou seja, esses profissionais fazem parte da construção de uma obra. Mas tudo se inicia, me ajude a pregar junto, com o arquiteto. Por quê? O que o arquiteto faz? É isso que eu gostaria que você frisasse. O arquiteto, ele desenha o projeto. Mas, além daquele que desenha, existe aquele que opera a obra, que constrói, que é o alicerce. Também existe aquele que é o construtor, aquele que é o mestre de obras. A Maria vai colocar mais um, e aí vocês vão entender o panorama do que nós vamos falar aqui nessa noite. Ali nós vemos a estrutura teológica da Trindade na construção do ser humano. Deus, o Pai, ele é o arquiteto. Vamos ver o que a Bíblia ensina em Salmo 139, versículo 16. Se você tem sua Bíblia aí, abre ela. Enquanto eu vou discorrendo ali, nós vamos aprender nessa noite que Jesus Cristo, ele é o alicerce dessa construção. E quem é a construção? Eu e você, porque nós estamos em... Guarde isso. Jesus Cristo é a pedra angular, é o alicerce. E o alicerce, ele sustenta toda a estrutura e alinha o caráter. O Deus Pai, ele é o arquiteto, ele projeta, ele desenha, é o que o irmão Júnior falou, a vida do crente. Agora, quem é o construtor? É o Espírito Santo, ele é o mestre de obras, é ele que põe a mão na massa. Ele executa o projeto diariamente na santificação.
E a igreja somos nós. Pedras vivas em edificação. Unidade em construção conjunta. Pode colocar mais um, Maria. Nós vamos começar falando do arquiteto. E você deve ter já aberto a sua Bíblia em Salmo 139, 16. E lá diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles determinado quando nenhum deles ainda existia. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia, porque ele diz que o Senhor, o arquiteto soberano, o Deus Pai, ele viu o meu corpo, o seu corpo, ainda informe, dentro do útero da sua mãe. Você tem noção do que é isso? Quando o seu pai e a sua mãe se uniram em amor, e você veio a existir bem pequenininho, o Senhor, ele já te viu. E ele já, no seu livro, escreveu todos os seus dias. Você sabe o que isso significa, irmão? Que ele, como arquiteto soberano, ele fez um desenho, uma planta única e especial para você. Ele desenhou você antes da fundação do mundo. Cada um dos seus dias, diz o salmista, cada um dos seus dias foi determinado, mesmo antes deles existir. Você entende o que é isso, irmãos? Resumindo em palavras, Deus, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, desenhou um projeto para a sua vida, uma planta, assim como o Júnior falou, que o arquiteto faz quando ele inicia uma construção. O que o arquiteto faz quando você sonha uma casa? Você vai no arquiteto, você passa os teus planos, a tua ideia, ele vai lá e ele desenha. E aí ele mostra para você. Aí você olha, não, aqui eu tinha que fazer essa parede um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. E ele vai moldando aquele desenho conforme o seu sonho. Agora nós temos um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar de o projeto dizer que o arquiteto é o Deus Pai, eu acredito que os três se juntam ali quando você está lá no ventre da sua mãe, e eles começam a conversar entre si, e eles começam a desenvolver um sonho para você, dizendo: o João vai ser assim, assim, assim. A Maria vai ser assim, assim, assim. E eles desenham um lindo projeto para a sua vida. Mas pastor, eu não sou crente, eu não sou evangélico, eu não sou nem cristão. Não importa. Nós temos um só Criador do universo. Não é Buda, não é Maomé, não é nenhuma religião. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que criou o mundo. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo estava no princípio de tudo. Antes da fundação do mundo, ele estava lá. E antes de você nascer, estava sendo desenhado um plano para a sua vida. Toda pregação aqui nessa igreja tem um momento de edificação, de consolação, mas também tem um momento de puxão de orelha. Aliás, olhe para o irmão do seu lado e veja o tamanho da orelha dele. Se ela está apta para ser puxada nessa noite, não sou eu que vai puxar, é a palavra do Senhor. Tem uns irmãos que são mais abençoados nesse quesito, outros menos, mas brincadeiras à parte. Assim como Deus tem um plano, tem um projeto, eu não poderia deixar de dizer que o concorrente também tem, sabia? Da mesma forma que o Senhor desenhou para você um plano, você ainda estava no ventre da sua mãe,
O diabo não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente, como Deus é. Mas ele viu tua mãe com a barriguinha crescendo. E aqueles demônios, eles começaram também a planejar. Essa criança, nós vamos matar ela de preferência no ventre. Que é o que está acontecendo aí com os abortos que a nossa lei está tentando aprovar. O diabo também cria planos e ele começa a desenhar projetos para você. Porque ele é um arquiteto de mau gosto, mas ele é também. Porque ele arquitetou um projeto lá no céu, quando ele se levantou contra Deus. E ele foi bem sucedido, entre aspas, porque ele levou a terça parte dos anjos junto com ele. Então não brinque com o inimigo. Não brinque com o diabo. Não brinque de ser crente. É tudo muito lindo dizer que Deus tem um plano e Ele te desenhou. Mas fique atento, acordado, porque o diabo também. E ele só está esperando o momento certo para agir e destruir o projeto que Deus fez na tua vida. Ninguém constrói nada relevante sem planejamento. Deus não improvisa na sua vida. Ele desenhou você antes do mundo, como eu já disse. Está lá em Salmo 139, 16. Em Efésios 2,10, está ali a parte A do versículo, diz: somos feitura sua, que do grego é poiema, ou seja, somos obra-prima de Deus, somos obra do Senhor, somos construção do Senhor, somos edifício do Senhor. Irmãos, você não é um acidente biológico. Sabe aquela gravidez indesejável ou não planejada? Não funciona assim nas coisas de Deus. Se formou no ventre, Deus desenhou um plano. Não importa se a tua mãe não gostava de você, não queria você. Não importa se o seu pai não queria você, não planejou você. Não importa. Deus, Ele te ama e Ele te planejou e Ele te desenhou e Ele criou um projeto para a sua vida. Então, quando você se sentir indesejado, quando você se sentir rejeitado, saiba que você não é nem um acidente biológico ou muito menos um rascunho de qualquer arquiteto que não fica bom e joga fora. Deus, Ele criou um projeto com um propósito eterno. Você foi criado, foi desenhado com um propósito eterno. Quando eu digo eterno, é eterno, porque nós vamos partir dessa terra e vamos morar com Deus para a eternidade. Então esse projeto não terá fim. O fim dele será sempre estar com Deus. Pelo menos esse é o plano que o Senhor planejou para você. Se outra coisa, se o arquiteto, os arquitetos, o nosso Deus, o soberano, desenhou esse projeto, esta obra, ela tem um valor inestimável. Ou seja, ainda que o mundo olhe para você e não dê nada para você, você tem um valor inestimável para Deus. E Deus não, eu não preciso nem dizer nada, porque Deus provou que você tem um valor, entregando o seu filho na cruz para morrer por você. Jesus, ele se entregou como uma ovelha muda a um matadouro, por amor a mim e a você. Você tem um valor inestimável para Deus. Você tem um valor inestimável para Deus. Guarde isso. Que nós estamos em obras. Nós estamos em? Então, grave isso nessa noite. Como nós vimos naquele panorama teológico, o segundo tópico ele trata da segunda etapa da construção. Como o irmão Júnior disse, o arquiteto é a primeira etapa, ele desenha, ele faz aquele desenho todo bonito, hoje em dia com IA, com inteligência artificial, em 3D. Você vê a tua casa antes dela ficar pronta, né? Tudo é muito bonito naquela parte. Só que depois tem a próxima parte, a próxima etapa. Depois de tudo definido, o sonho construído através do desenho, aí vem
a hora de colocar a mão na massa. Só que antes de tudo, a primeira parte da construção, como o nosso irmão ali é pedreiro, ele pode dizer, é necessário um fundamento, um alicerce. E quem é o alicerce? Jesus Cristo. E é necessário, para que uma construção seja bem feita, um fundamento inabalável. Uma estrutura alta exige uma base profunda. Se o fundamento for terreno, a casa cai nas tempestades. Lembra do que está escrito em Mateus 7, 24 a 27? Daquele que construiu a casa na areia, aí veio o vento e derrubou tudo? Ou aquele que tem que construir a casa sobre a rocha, porque quando vier o vento, a tempestade, ela não vai cair? Isso é estar sendo edificado no alicerce em Cristo. Tem um desenho de uma obra alta. Lembra do que eu falei no começo? Nenhuma construção ela é bonita no começo. Então olhe para o irmão do seu lado e veja melhor se está bonito aí. Está vendo ali? Ó, tem um monte de andaime, um monte de coisa. Mas pode falar para ele, calma, eu estou em obras. Eu estou em construção. Fica tranquilo, vai ficar bom ainda. Não está ainda, mas vai ficar bom. Irmão, 1 Coríntios 3,11 diz assim, como está ali um pouco no telão. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, quem é o alicerce da nossa vida? Ou deve ser? Guarde isso. Paulo, ele disse, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Aí entra o puxãozinho de orelha. Se alguém vier falar para você outro evangelho, outra pregação, outra religião, outro alicerce, sem ser Cristo, você que está vindo pela primeira vez, não existe outro alicerce, a Bíblia está dizendo isso. Cristo é o único alicerce ao qual a nossa vida deve ser construída. A pastora esteve lá. Se você for no túmulo de Jesus Cristo, ele está vazio, porque ele ressuscitou. A Bíblia se confirma e ela é real. São 66 livros, milhares de conexões que interligam Velho e Novo Testamento, 40 autores que escreveram a Bíblia em épocas e culturas diferentes. E a Bíblia não se contradiz de forma nenhuma. Pelo contrário, ela se completa, porque a Bíblia não é obra de homem, ela é obra do Espírito Santo de Deus. Então, se alguém vier para falar para você, olha, essa religião aqui que é a certa, tome cuidado. Até porque nem Cristo é religião. Cristo é o Salvador, ao qual nenhum homem chega até a Deus se não for por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Abra os seus olhos, jovem. Lembra do que eu falei agora há pouco? Que tem outro arquiteto tentando construir na sua vida? O diabo, irmão, ele vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando uma maneira de nos tragar. E uma das maneiras que ele mais consegue levar as pessoas para o abismo é construir nas pessoas em cima de um alicerce frágil, de um alicerce na areia. Irmão, quando vem a tempestade cai. Quer um exemplo? Nós estamos falando do soberano construtor e arquiteto, Deus. Eu falei que o diabo também é. Quando uma pessoa se torna um bandido, um assassino, quem construiu, né, na vida dela? Quem? O diabo. Está na areia ou está na rocha, que é Cristo? Quando vem a tempestade, o que acontece com essa casa?
Por que você vê na televisão tantos bandidos, de repente entram em confronto com a polícia, são baleados, mortos? Deus, lá no ventre da mãe dele, tinha um plano tão lindo, um desenho, mas o diabo construiu ali porque a pessoa deu lugar. Ela não quis estar sobre o alicerce firmado e inabalável que é Cristo. Ela quis estar em outros alicerces, em outros fundamentos. O fundamento das amizades, o fundamento do mau caminho, o fundamento do vício, o fundamento do status, do ser legal. Tudo isso é engano, irmão. Tem pessoas que constroem uma imagem e você olha para a pessoa e você acha, olha que casa bonita, que edifício bonito, mas por dentro está destruído, está ruindo. Por quê? Um edifício só é um edifício que prevalece nas horas da tempestade se ele tiver sobre um fundamento, um alicerce rígido, firme. E o único alicerce espiritual que pode tornar o homem rígido e firme e forte para as tempestades é Cristo. É o que a pastora pregou na primeira mensagem. Quando você está na rocha, vem a tempestade, vem a doença, vem o problema, vem a luta. Você está ali firme, balança daqui e dali, mas você não cai. Como uma pessoa pode permanecer firme na fé, mesmo em meio às doenças? Lembra de Ludmila Ferner? Morrendo aos poucos, definhando de câncer, mas até o último dia da sua vida permaneceu fé. Permaneceu com fé. Ela estava firmada no alicerce que é Cristo. Agora, acho que ontem faleceu mais um cantor famoso, o pastor, como é chamado? Marquinhos Menezes, né? Também, até o último dia da sua vida, firme, fiel. Agora, não precisa me responder para mim, mas para você mesmo. E você? Nas lutas que você tem passado. Como você está? Você está firme? Está na rocha mesmo? Ou está pensando em parar e desistir? Ou está caindo? Está sentindo que vai ruir? O edifício vai desmoronar? A tempestade vai te derrubar? Será que se você for acometido por uma tragédia hoje, você vai estar firme com Cristo? Ou você vai cair? Você vai ruir? Entende a importância da palavra ser pregada e de você saber aonde você tem que colocar e depositar a sua vida, a sua fé? 1 Coríntios 3,11, como nós já lemos. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Efésios 2, 20 e 21 também está ali. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, quem? Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Essa expressão pedra angular, pedra de esquina que nós encontramos na Bíblia, ela se refere ao alicerce. Porque toda a construção no Velho Testamento, naquelas épocas bíblicas, elas precisavam de uma pedra bem grande para fundamentar, para firmar as demais pedras que iam sendo colocadas para construir qualquer edifício. Por isso que a igreja, uma certa igreja e outra religião, se confunde colocando um homem como pedra fundamental, Pedro. E dizem sobre esta pedra, usando o versículo bíblico ao qual Jesus disse, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Esta pedra que Jesus fala não é Pedro, porque a tradução na ocasião do grego para Petros é uma pequena pedra, um pedaço. Mas quando Jesus fala, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, está falando agora da rocha, que é Ele mesmo. Não faria sentido se a fundação de uma igreja fosse um homem, tudo isso que nós estamos lendo aqui. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, que é Jesus Cristo, Paulo falou. Ou edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que foi pregado lá atrás pelos profetas, que viria aquele que haveria de redimir a humanidade, que é Jesus Cristo,
a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Entende, irmão, como uma confusão? Nós temos, irmão, que tomar cuidado, porque existe um infiltrado, muitas vezes, nas construções aí. E ele quer edificar em outro lugar, sem ser Cristo. Então vigie. Entregue a sua vida para Jesus. Edifique a sua vida sobre o alicerce firme que não cai quando vem a tempestade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que garante a estabilidade do edifício é a solidez do alicerce. Irmãos, como eu estava dizendo, muitos olham para o exterior. Saiba, irmão, que não é uma pintura bonita, dinheiro, fama, que faz daquela casa, daquela construção, uma construção firme. Quantos casamentos que a gente vê na internet aí, que a gente achava, nossa, que casal bonito, né? Se desfazem. Por quê? Porque a gente só vê o que eles postam. Quantas pessoas postam uma vida que não tem nada a ver com o que elas vivem? E você fica, às vezes, sendo influenciado ou se deixando influenciar, olhando para a vida dessas pessoas que parecem ser uma construção, uma obra-prima perfeita. Mas, na verdade, irmãos, é uma casa fundamentada na areia, que a qualquer momento se desfaz. Olhe para Jesus, irmão. Entregue a sua vida para que Jesus seja o alicerce aonde você vai ser construído. Mas vamos para frente porque a hora não para. Nós aprendemos até aqui que nós temos um arquiteto que é quem? O Pai, Deus. E nós temos um alicerce, uma pedra angular que é quem? Jesus. Agora no tópico 3, nós vamos aprender que o Espírito Santo, ele é o construtor. É ele que põe a mão na massa, que executa diariamente aquilo que o arquiteto desenhou. O alicerce já está feito, Jesus Cristo. Sabe o que é esse alicerce ser feito, irmão? No tópico anterior? É quando você entrega a vida para Jesus. Talvez tenha pessoa aqui que nunca fez isso, nunca entregou sua vida para Jesus. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, não tem como esse personagem agora, o Espírito Santo, que é o construtor, começar a levantar a obra. Porque, como eu disse, toda obra tem etapas. O arquiteto desenha. O alicerce, que normalmente é um engenheiro que faz os cálculos de quanto vai de cimento, de massa, de fio, disso, aquilo outro, ele vai lá, ele projeta, ele cavou o chão, né? E é ali feito um alicerce. Esse alicerce é Cristo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você está calçado por Jesus Cristo. Você está alicerçado em Cristo. Aquilo que a pastora fez a ilustração com o Júnior aqui. Você está protegido por Jesus Cristo. Você está do lado dele. E aí entra o construtor e mestre de obras, o Espírito Santo de Deus. Ele executa diariamente uma obra. Isso me faz lembrar que nós estamos em obras. Lembre-se disso. O arquiteto projeta, o alicerce dá a firmeza, mas quem põe a mão na massa no dia a dia é o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmão? O Espírito Santo, ele habita no canteiro de obras. E quem é o canteiro de obras? Eu, você, nós. O Espírito Santo, ele não vai embora, igual nas construções aí, que o pessoal trabalha até o seu horário e vai embora. O Espírito Santo, ele mora dentro do canteiro de obras. Glória a Jesus, glória ao Espírito Santo, porque ele habita dentro de nós. Então tem um passo a seguir, para que o desenho que foi criado lá pelo arquiteto, quando você estava no ventre da sua mãe,
Primeiro começar a obra, você tem que entregar sua vida para Jesus como alicerce, para que o Espírito Santo comece a erguer um belo edifício, como está erguendo muitos aqui. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Quem começou a boa obra? O Espírito Santo. Ele habita no canteiro de obras. Então ele põe a mão na massa. E ele começa a construir uma boa obra. E nós somos santificados, transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. É um processo contínuo, diário. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvelado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor, como pelo Espírito do Senhor. Sabe o que significa isso? Que diariamente, de glória em glória, nós estamos sendo construídos, edificados, porque o Espírito Santo está em nós, fazendo a obra, edificando, construindo, para que aquela obra que o Senhor planejou, desenhou, se concretize na sua vida. O Espírito Santo, irmão, ele é o mestre de obras. E isso, irmão, faz com que aconteçam algumas coisas no decorrer da obra. Paredes, às vezes, têm que ser quebradas. Isso vai doer. Sabe por que eu e você sofre, mesmo sendo crente? Porque o Espírito Santo está quebrando parede que foi construída no lugar errado. Por um sabotador. Quem é o sabotador? Satanás. O diabo, irmão, assim como eu disse, desenhou um projeto na tua vida. E sempre que ele encontra uma brechinha, ele vai lá e coloca um tijolinho. Ele vai lá e constrói uma parede. Muitas vezes uma parede de amargura. Muitas vezes uma parede de desânimo. Muitas das vezes uma parede de desavença, de briga, de inveja, de ciúme, de tudo quanto é fruto, ou aliás, obra da carne que nós estamos estudando nas terças-feiras. São paredes, são tijolos que vão sendo construídos. E aí precisa acontecer uma limpeza interna. E o mestre de obras, ele executa tudo isso. E aí começa a doer um pouquinho, porque ele quebra as paredes da amargura. Ele retira o entulho do orgulho. Ele coloca tijolos de fé, de amor e de domínio próprio. E esse é um processo doloroso, porque todos nós, irmãos, estamos em obras. Por isso tenha paciência com você mesmo e com o irmão do seu lado. Nós estamos em obras, sendo construídos pelo Espírito Santo de Deus. Tenha paciência. Às vezes faz barulho a construção. Às vezes tem poeira. Às vezes tem sujeira, tem bagunça. Mas ó, se você deixar o construtor, o Espírito Santo trabalhar, vai ficar uma obra-prima de Deus, muito bonita. Porque o desenho que o Senhor desenhou para você lá no ventre da sua mãe vai ficar pronto um dia. Irmão, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida. E essa atuação de retirar o orgulho, retirar a soberba, retirar o pecado de nós, ele dá trabalho, ele dói. E como a gente pode colaborar com essa obra? Fazendo o que nós estamos aprendendo às terças-feiras. Principalmente nessa lição que é muito especial, começamos terça agora. Aliás, fica o convite para você vir às terças-feiras no ensino bíblico, que é um culto totalmente diferente do que estamos realizando aqui hoje. É um culto em que todo mundo pergunta, todo mundo participa, pode dar sua opinião. Às vezes a pastora pergunta alguma coisa para mim, que eu fico gaguejando, não sei responder na hora. Às vezes o pastor Ivo cutuca a pastora, que ele gosta de cutucar a pastora para ela ficar brava. Mas também é um dos dias que a gente vê a pastora mais feliz, dando risada.
e todo mundo descontraindo, porque é um dia de ensino. E nós estamos fazendo isso, pastor. Esses irmãos ficam curiosos de vir, tá? Mas graças a Deus tem bastante irmãos que têm vindo fielmente, e têm aprendido, e têm sido edificados. E a matéria que nós estamos aprendendo é Gálatas 5, as obras da carne e o fruto do Espírito. Quer aprender a deixar o construtor fazer a obra que ele precisa fazer na tua vida? Quem quer aprender? Tem um texto que a pastora falou na terça que acho que todo mundo já gravou, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quer ser construído com os frutos do Espírito? Se encha do Espírito Santo. Quer dar lugar para o infiltrado entrar e começar a destruir o projeto de Deus? Pratique as obras da carne. Isso você pode aprender às terças-feiras aqui com precisão. Mas, irmãos, vamos avante, porque a obra não para. Porque nós estamos em obras. O próximo tópico vai dizer, e agora é um tópico mais doloroso, que é a igreja. Somos pedras vivas em construção. Somos um templo coletivo, para que não haja confusão. Nós, individualmente, somos morada do Espírito Santo. Aprendemos agora há pouco, no tópico anterior, que o Espírito Santo, o construtor, ele é o mestre de obras e ele mora dentro do canteiro de obras. Só que a igreja, ela é uma organização, como o CNPJ, Nova Aliança, Assembleia de Deus, Deus de Amor e etc. Mas ela é um organismo. E a Igreja de Cristo na face da terra, como organismo, ela tem um cabeça e muitos membros. Só tem um cabeça, Cristo. E nós somos membros. E podemos substituir a palavra membros como somos tijolinhos nessa construção. Então, aqui na Igreja Nova Aliança, há um templo coletivo sendo construído. Deus não está construindo indivíduos isolados. Ele está encaixando pedra com pedra para formar uma habitação espiritual santificada. 1 Pedro 2,5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados, sois construídos, estamos em obras para ser o quê? Uma casa espiritual. Só que acontece um negócio no canteiro de obras: atrito. Você já chegou em alguma obra, Júnior, que aquilo que você desenhou não estava do jeito que você falou? Não teve atrito, não teve problema. Eu lembro que aqui, quando foi para colocar o elevador, precisou refazer lá, teve um probleminha de projeto. Aconteceu algum infiltrado, entrou às vezes e desenhou uma vírgulazinha errada e o projeto não ficou muito bom. Não ficou perfeito como deveria. Como nós estamos sendo construídos em conjunto, como pedras vivas. Por que pedra viva, irmão? Porque se nós fôssemos simplesmente templo do Espírito Santo, casa individual de Deus, nós podíamos servir a Deus em casa. Beleza, sou templo do Espírito Santo, sou morada de Deus. Mas, você já viu por aí uma mão andar sozinha, exceto no filme lá do... O que é aquele filme lá? Família Addams, né? Que tem a mãozinha lá que anda sozinha. Você já viu por aí andando na rua? Você já viu aí uma perna andando sozinha na rua? A gente já viu uma pessoa, um ser humano andar sem uma perna, ele vai de muleta, andar sem um braço, sofre um acidente, sem uma mão. Mas você já viu alguém sem cabeça andar por aí, exceto a mula sem cabeça, que a gente aprendia quando era criança, tinha medo? Quer dizer, na nossa época tinha medo, né? Hoje não existe mais nada disso. O que eu quero dizer é que nós precisamos um do outro, porque somos um corpo. Nós estamos interligados, e onde há
Um canteiro de obra em construção, olha para o seu irmão de novo e diga: você está em obras em construção. Tem pedras sendo encaixadas, tijolos sendo encaixados. E quando duas pedras brutas não estão ainda certinha, o irmão que é pedreiro, tem hora que você tem que pegar o tijolo e dar aquela, né, para encaixar ali, né? Eu já vi fazer isso. Já tentei, mas não consigo. Eu vou quebrar, quebra no meio. Sou pedreiro. Mas tem uns irmãos que bate certinho, quebra certinho. Mas quando a pedra, o tijolo bruto, está sendo ali encaixado um do lado do outro, muitas vezes é atrito. E tem que ser aparada, as pontas afiadas. E quantas pontas afiadas aí, irmão? Quantas vezes a gente se magoa um com o outro dentro da igreja? A gente se entristece um com o outro. Irmão, quando acontecer isso, lembre-se que nós estamos em obras. Tenha paciência com seu irmão. Às vezes, com uma pedra se encaixar do lado da outra, tem que quebrar um pedacinho do tijolo, tem que quebrar aquela ponta que está cutucando. Agora, se a gente é canteiro de obras, cheio do Espírito Santo, como em Efésios 5,18, cheio do Espírito Santo, não estamos mais vivendo na carne. O que a gente tem que fazer? Deixar o Espírito Santo nos moldar, deixar o mestre de obras quebrar a parede, para a obra ficar pronta, para a obra ficar bonita, conforme o nosso arquiteto soberano desenhou. Então é uma escolha que a gente faz. A gente pode deixar pontuda, não vai me quebrar aqui não. Essa parede não pode sair daqui. Ou você pode se entregar voluntariamente ao Espírito Santo, que vai ser mais fácil dizer: Espírito Santo, edifica-me, constrói-me segundo o desenho do soberano arquiteto Pai. É uma escolha. Porque tem pessoas que vão embora. São pedras brutas que não aceitam ser lapidadas para se encaixar um com o outro. Tem pedra que não quer ficar do lado da outra pedra. Não, essa daqui não. Eu quero ficar lá na frente. Muitas vezes a gente se magoa, a gente sofre. O atrito com os irmãos na igreja, irmãos, é uma ferramenta do construtor para polir o nosso caráter. O Espírito Santo, ele usa essas situações para nos polir. Porque é onde o ferro afia o ferro. Porque é onde nós somos moldados, preparados nos relacionamentos. E o Espírito Santo, irmãos, ele deve ser presente na sua vida para que essa construção se conclua. Próximo tópico para nós encerrar. Ele vai dizer o seguinte: 3 pilares para a vida cristã. Paciência consigo mesmo. Entenda que a transformação é um processo gradativo. Não se desespere com suas falhas. Corra para o construtor, porque nós estamos em... Lembre-se disso. Graça e misericórdia com o próximo. Pare de exigir perfeição do irmão. Porque também você não é perfeito. Você está em obras, mas o irmão do seu lado também está em obras. Ele está sendo construído pelo Senhor, pelo mestre de obras, o Espírito Santo. E onde há obra, há poeira, há barulho, há problema, há sujeira, há polêmica, há briga, há dissensão, há um monte de coisa acontecendo. Mas com tudo isso, nós estamos também ainda em obras. Para que essa obra conclua rápido e para que fique bonita o mais rápido possível. Não dê lugar para o adversário, o diabo, colocar tijolo nessa construção, através das obras da carne. Dê lugar para o Espírito Santo e se encha dele, para que ele termine logo a obra que ele tem para fazer na sua vida. Para que essa dor, esse sofrimento acabe logo, porque muitas vezes a dor não acaba logo, porque você endurece, você é aquela pedra bruta, pontuda, que não quer deixar o mestre de obras cortar aquele pedaço que está machucando você e machucando o irmão do seu lado, o seu marido, a sua esposa, o seu familiar. Se entregue ao Espírito Santo para que ele lapide a sua vida e torne esse tijolo que sou eu e você um tijolo que se encaixa em qualquer lugar.
aonde Ele desejar encaixar. Nós devemos confiar de forma absoluta no construtor, porque Deus nunca deixou um projeto pela metade. Ele tem recursos infinitos, e a obra que Ele começou, Ele vai completar. Diferente dos construtores humanos, que às vezes falta o dinheiro, né? Não consegue concluir a obra. Os recursos do céu são infinitos para você. Só não constrói, só não conclui a obra se eu e você não der lugar para Ele. Se coloque de pé. Nós já vamos.